Salve, rapaziada, bem-vindos a mais um bate-papo desses que eu falo que é informal, mas não tem nada de informalidade. A gente sempre vai tentar trazer algum tema interessante por aqui. Eu gostaria muito de falar sobre um tema hoje associado a esse livro que eu recebi há cerca de um mês e meio, e eu tô apaixonado pelo tema desse livro. Esse livro aqui fala sobre o último teorema de Fermat. Para quem não conhece, Fermat foi um polímata, um múltiplo intelectual que viveu no século XVII, e ele era um cara meio troll em relação à comunidade matemática, por ele ser um cara que não tinha uma formação específica voltada para esse ramo e não trabalhar exclusivamente como um acadêmico. Ele fazia uma série de provocações para os intelectuais da época, e uma dessas provocações deixadas nas notas de rodapé de um dos seus livros fez com que, por 358 anos, o mundo da matemática e das ciências ficasse empolvoroso em torno do problema que ele apresentou nessas notas. Ele disse que ele possuía uma demonstração desse teorema que ficou conhecido como o Teorema de Fermat, mas ele não tinha espaço suficiente para apresentar a resolução aqui nas poucas páginas da nota de rodapé. E como ele não tinha muitos dos seus registros, não eram feitos de forma sistemática, ele tinha tanto prazer intrínseco em aprender a matemática que ele não tinha uma preocupação em demonstrar esses teoremas, sistematizar isso e apresentar isso ao mundo. Ele fazia isso como respirar, como algo inato a si, e ele não estava preocupado tanto com essa apresentação, o formalismo, e com deixar isso explícito para todos como um acadêmico tradicional faria. Mas basicamente, o que seria o último teorema de Fermat? Para isso é necessário falar sobre uma coisa muito interessante. A escola pitagórica, ela chegou à conclusão de que o famoso teorema de Pitágoras estabelece a seguinte relação: a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado, ou seja, a soma dos quadrados dos catetos é a medida do quadrado de sua hipotenusa. Isso serve para qualquer triângulo retângulo, e nisso vem uma relação da aritmética, da teoria dos números, que é muito interessante. Existem os chamados trios pitagóricos, que estabelecem uma relação de que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado para determinados conjuntos numéricos associados aos números reais, os números inteiros. Aí quando você tem isso estabelecido, bem fundamentado há tanto tempo, você costuma não questionar esse tipo de coisa. Mas Pierre de Fermat, ele questionou o seguinte: se é possível estabelecer essa relação para quadrados e dentro do conjunto dos números inteiros, será que seria possível ter essa mesma relação numérica desses números equivalentes, em que a soma de um mais o outro dá esse número x, para cubos? Seria a ao cubo mais b ao cubo seria igual a c ao cubo. Porém, após tentativas inúmeras e diversos matemáticos, ninguém chegou a uma conclusão objetiva de que seria ou não possível. Aquilo que aparentemente parecia impossível não se poderia demonstrar a sua impossibilidade até então. E na matemática, por mais que algo não tenha sido demonstrado do ponto de vista da exaustão, você não consiga provar aquilo do ponto de vista da exaustão, você pode contradizer aquilo do ponto de vista da matemática e chegar a uma conclusão objetiva que negue aquilo como verdade. Isso seria uma prova por contradição, que é o elemento chave que fundamenta a resolução do problema que o Simon Singh explora nesse livro, feita pelo Andrew Wiles, que foi o cara que descobriu, através de uma série de ferramentas matemáticas da matemática moderna contemporânea, já no século XX, no final do século XX, a chegar a uma conclusão por contradição que pudesse estabelecer a resposta sobre esse problema que foi debruçado pelo Pierre de Fermat, e que por quase que 350 anos, na verdade um pouco mais de 350 anos, 358 anos, desculpa, ele entregou toda a comunidade, não só da matemática, mas de toda a ciência. Existe até uma alusão engraçada, que é interessante, que está aqui no livro. Existe uma conjectura de ficção científica que diz que, basicamente fala assim: lá no planeta X, que eu não lembro qual, existe um cientista
que ele é praticamente um brócolis, ele é só cérebro, 98, 99% dele é cérebro. E até esse cara que faz equações diferenciais parciais de cabeça desistiu de procurar o teorema de Fermat, a resolução, porque ele era um problema tão antigo e tão estudado e tão exaustivamente explorado, e ninguém chegava a uma conclusão objetiva sobre ele, que as pessoas desistiram, boa parte da comunidade acadêmica, de chegar a uma conclusão. Existiram matemáticos formidáveis que se debruçaram sobre esse problema, chegaram a pontos da solução, como por exemplo o próprio Leonhard Euler, que é um dos maiores matemáticos, se não o maior matemático da história, mas mesmo caras desse calibre não conseguiram resolver a problemática como um todo. Foram necessários quase 4 séculos para que nós chegássemos a uma prova definitiva por contradição que resolvesse esse problema tão complexo da matemática, que nasce de um pressuposto tão simples, que são os trios pitagóricos, a relação de que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado, que é uma coisa que a gente aprende lá na 5ª série, ou até antes, dependendo da sua formação escolar. E isso aplicado ao contexto dos cubos, você não conseguiria estabelecer uma prova, algo cabal, algo matematicamente definido, que fosse, como na própria linguagem matemática, axiomático, algo que fosse uma pedra angular, um fundamento, que pudesse provar ou contradizer que de fato esses conjuntos não podem vir a existir. E agora eu vou falar um pouco sobre como foi feita essa prova. Eu não sou especialista nesse tema, eu sou formado em engenharia, sou especializado em geoprocessamento e estudo física, mas a minha especialização não é a matemática pura. Então eu vou fazer um relato aqui das coisas que eu anotei e vou apresentando. Se houverem dúvidas mais profundas sobre o tema, eu posso trazer alguns elementos aqui pontuais para falar, por exemplo, sobre a conjectura que baseia essa demonstração e sobre outros elementos matemáticos que são fundamentais para compreender essa prova de uma maneira mais profunda, já que eu chutaria assim de cabeça que existem no mundo umas 500 pessoas no máximo que conseguem entender isso de forma literal, profunda, e demonstrar isso de forma a equacionar esse problema. O relato que eu trouxe é basicamente o seguinte: o Pierre de Fermat, ele estabeleceu que existiam inteiros positivos, A, B, C, como foi dito anteriormente, para n maior que 2, para maior do que o quadrado. Tais que AN mais BN seria igual a C elevado a n, que seria aquela relação A ao cubo mais B ao cubo seria igual a C ao cubo. Mas como isso não chegou a lugar algum ao longo de toda a história matemática, e não houve ninguém que conseguisse provar, ele precisou partir de outros pontos para definir esse problema. Então ele trouxe um ferramental matemático que é o seguinte: ele construiu um objeto matemático a partir de uma suposta solução. Ele fez uma suposição e, baseado nessa hipótese, ele apresentou a sua conjectura, a sua ideia. Esse objeto seria chamado matematicamente de curva de Frey, que é uma curva elíptica com propriedades específicas, e que é o ponto de partida da demonstração. E ele mostra, então, que essa curva deveria ter 2 propriedades incompatíveis, aí que seria a natureza da prova por contradição, buscando uma incompatibilidade, definindo o problema a partir disso. Pela forma como ela foi construída, ela deveria ter um certo comportamento, mas, de acordo com teorema que o próprio Andrew Wiles provou, que seria um caso de uma conjectura chamada de Taniyama-Shimura, esse comportamento ele seria impossível a partir da demonstração desse caso específico da conjectura que ele explora. E chegamos, a partir disso, a uma contradição outorgada a esse problema, que é possível concluir que um número teria que ser simultaneamente par e ímpar para que isso pudesse ser verdade, o que simultaneamente não pode acontecer. Portanto, a hipótese inicial, aquele ponto de partida, A ao cubo mais B ao cubo igual a C ao cubo, é logicamente nulo, é falso. Logo, não existem soluções inteiras positivas para A elevado a n mais B elevado a n, que é igual a C elevado a n, sendo n maior do que 2. E é possível observar como todo o pensamento científico pode ser ancorado em termos revolucionários, e existe até uma questão histórica muito interessante isso do ponto de vista da filosofia da ciência. O ferramental utilizado pelo Andrew Wiles é muito mais rebuscado do que o ferramental do que o Fermat dispunha naquela época. Talvez a gente nunca saiba se de fato ele tinha ou não a resposta para aquele teorema, mas com toda certeza, se ele tinha a resposta, seja ela por contradição ou não, ela deveria
apresentar um ferramental matemático que não era disposto naquele período. Então fica aí a curiosidade sobre se de fato ele tinha isso demonstrado ou não, qual seria o ponto de partida para que ele pudesse ter chegado a tal conclusão, negando a realidade daquela hipótese primordial. E fica também os nossos parabéns e agradecimentos a todo o processo científico e esse trabalho hercúleo que nasce do coletivo e dessa curiosidade infinita do ser humano, que faz com que a gente persiga o mesmo problema por quase 4 séculos sem desistir, até que um maluco possa ir lá e falar, tá aqui a resposta, e o mundo inteiro ficar. É isso aí que estava faltando, era meio até óbvio para quem faz parte dessa comunidade, mas somente o insight da genialidade pode revelar a obviedade por trás de algo tão grandioso como o último teorema de Fermat.